Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda cidadania, tirar uma residência legal em outro país, mudar sua residência fiscal, investir em outro país e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Argentina, sobre oportunidades de negócio lá. E eu trouxe uma pessoa especial para entrevistar, para conversar sobre a Argentina. O nome dela é Sandra Bronzina, não é isso? E eu vou chamar ela aqui para conversar agora. Olá, Sandra, tudo bem contigo? Oi, boa tarde, tudo excelente. Muito obrigada Perfeito. pelo convite. Legal, obrigado por você, por participar do nosso canal. Deixa então, vamos rápido, né? Porque a gente não tem muito tempo. Deixa eu te perguntar, fala sobre você, sobre um pouco do seu trabalho e como é que tu foi parar na Argentina? Bom, eu sou empresária. Há 4 anos eu venho trabalhando com intermediação de negócios, então buscar oportunidades para investidores. E os últimos 4 anos eu morei em São Paulo e acabei, claro, a política é algo que nos interessa muito a todos os empresários honestos, né? Como eu digo, que depende de um ambiente político saudável, econômico saudável para poder se desenvolver. Então, me envolvi, politicamente como influenciadora mesmo em algumas campanhas e acabei me envolvendo na campanha do Milei. Eu sempre digo que eu comprei na baixa, né? Porque quando eu comecei a falar de Milei, ninguém no Brasil sabia quem era. E eu Uhum. tinha gente, amigos meus empresários, que diziam: Ah, esse cara é um louco. E eu falei: Não, ele é um gênio, vocês vão ver. E bom, agora todos eles realmente reconhecem que o Milei é um gênio, tem feito milagres econômicos no cenário argentino. E depois de apoiar a campanha dele, eu vi a oportunidade de mudar para cá para ajudar a reconstruir de uma certa maneira esse país, que ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, porque é um mercado inteiro que está abrindo, um país com muito potencial. Então, eu passei a colocar à disposição dos meus clientes em São Paulo a oportunidade de investir em Argentina também. Isso é o que eu tenho feito aqui. Oh, legal. Tu já tem uma relação com a Argentina de muito tempo, né? Então tu consegue nos explicar, porque assim, a gente sabe, né, o que a gente vê viajando para aí como turismo. Eu também viajei várias vezes durante muitos anos, mas tu deve saber melhor e explicar melhor a diferença que era a Argentina peronista, né, de esquerda, e o que está acontecendo agora, uma Argentina nova. Tu pode explicar essa diferença? Eu conheço a Argentina desde criança porque o meu pai é argentino, então metade da minha família, meus irmãos, meus sobrinhos, inclusive, mora aqui. E por isso que eu falo espanhol fluente também desde criança. E eu sempre visitei a Argentina, desde que eu era pequenininha. Eu sempre admirei esse país pela arquitetura, pela beleza. Tem uma riqueza cultural muito grande, porque a Argentina já foi o país com a maior renda per capita do mundo, já teve o maior PIB, né, há mais de 100 anos atrás. Então, era um país que, sobre a base da sua Constituição, inclusive no próprio hino, tem a palavra liberdade várias vezes. É um país que foi construído dessa maneira e que veio o peronismo, depois o kirchnerismo e, com todo esse populismo, destruiu. Destruiu a economia, levou o país para a maior crise da história. E conforme eu visitava o país, eu ia percebendo essa decadência, porque eu venho desde criança. Então, quando eu vinha criança, era um cenário, época do Menem, né? Depois quando eu visitei na adolescência, eu já via a Argentina decaindo. E cada ano que eu voltava, eu sentia que o país estava se desmoronando. Você consegue ver a crise pelos carros, né, pela frota de carros que é super antiga. Você consegue perceber porque as pessoas deixam de investir na manutenção das fachadas das casas. Então, vai se criando um cenário depressivo pela depressão econômica. E eu consigo observar tudo isso. Quando veio o Milei, o que acontece? É uma nova fase na Argentina. E o que está acontecendo aqui diferente do que foi o governo Macri, por exemplo, é que existe uma revolução cultural que veio para ficar. Então, não é simplesmente um governo de direita que chega, que faz as coisas mais ou menos e depois a esquerda volta, dá espaço para que isso aconteça. É, de fato, o primeiro governo liberal libertário do mundo. O Milei é o primeiro presidente liberal libertário do mundo. Então, não é simplesmente um líder de direita. O libertário, ele busca tirar o peso do Estado do ombro do cidadão. Isso é ser um libertário. Então, ele vai muito além do que são as pautas só de Deus, Pátria e Família, que são importantíssimos,
né? Ele tem essas bases, mas ele foca muito na parte do econômico e na parte de libertar a população, de tirar. Ele não faz acordo, não tem trato, não tem convencionalismo político, embora ele saiba transitar muito bem politicamente, ele não abre mão dos princípios dele. Então, essa diferença já está sendo notada. Ele conseguiu aprovar a lei de bases, que foi a maior reforma econômica da Argentina, com mais de 300 itens, né? Foi como se fosse 10 vezes o tamanho da reforma econômica que o Menem fez. Então, todos esses resultados a gente está conseguindo ver muito rápido. Inclusive, até eu estava esses dias na rua e vi essa revista, a Uhum. Forbes, com ele na capa, com a motosserra dele, e dentro tem uma matéria, é interessante mostrar para vocês, do Arthur Laffer, que é o criador da curva de Laffer. Ó, e ele fala que a Argentina vai ser o país mais próspero de toda a região. Então, toda a matéria, né, esse grande estudioso, esse grande intelectual, que é o criador da curva de Laffer, ele prova como a Argentina realmente está aplicando de uma maneira surpreendente, milagrosa, rápida, as medidas que têm que ser tomadas, e isso vai na contramão do que toda a América Latina está fazendo, do que inclusive o Brasil, né? Comparando com o Brasil, meu Deus, estamos anos-luz de diferença. Então, isso provoca esse efeito de, por exemplo, os argentinos agora voltarem a invadir o Brasil. Aconteceu isso, Florianópolis, Balneário, lá a região onde eu nasci, onde eu cresci, lotada de argentinos esvaziando as lojas, porque o Milei também tirou um imposto de compra no cartão internacional que os argentinos tinham. Então, aos poucos, ele vai desescravizando o cidadão em relação ao Estado. Essa é a grande diferença. Eu vejo que tem uma desregulamentação do Estado, redução do Estado, redução de impostos, né? Agora ele conseguiu reduzir os impostos também nos carros, né? Nos carros. Imagina, redução de impostos de carros no Brasil, né? O Brasil é um dos carros mais caros que tem. Segurança pública, como é que tá aí? Ah, bom, a gente tem uma grande ministra, né, que é a Patrícia Bullrich, que era do PRO, que era do Macri. Ela tem feito um trabalho incrível. Inclusive, ela foi para El Salvador e pegou dicas com Uhum. o Bukele. Então, a gente está aplicando na Argentina as políticas do El Salvador. E isso é uma característica da nova direita. A nova direita que vem se formado, né, vem se formando, ela tem reunido o melhor de cada referente. Então, a gente, quando pensa em Bukele, na hora você pensa em segurança pública. Quando você pensa em Milei, você pensa em economia. Uhum. Então, dentro da América Latina, todos esses referentes eles estão criando uma nova direita, né, com esses princípios muito claros e com o que funciona de fato, com o que cada um tem de forte. Tanto que o próprio Estados Unidos agora vai copiar o Uhum. modelo de regulamentação e de motosserra da Argentina. Enfim, então a segurança pública aqui tem crescido, tem melhorado muito pelos índices, né? Isso não sou eu, os dados demonstram, de fato, que em muito pouco tempo, em um ano de governo, eles conseguiram reduzir drasticamente. Tem um estado que se chama Santa Fé, que era um estado muito dominado pelo narcotráfico, e a capital, Rosário, principalmente. Eles conseguiram reduzir 60% dos homicídios em Rosário, com Nossa. uma ação do governo federal nessa região, combatendo o narco diretamente. Então, é a prova de que quando se quer fazer as coisas, se faz, né? No Uhum. Brasil, isso não acontece na maior parte do Brasil porque não há interesse. E tudo que não há interesse é porque o governo é sócio. Então, com isso, eu digo tudo. Com certeza. O problema do Brasil é o Centrão, né? O Centrão parece ser sócio de tudo que acontece no Brasil e é o establishment, né? É difícil de mudar isso. Eu acho que na Argentina, quer dizer, no Brasil é dificilmente ter um Milei para mudar tudo, né? E Olha, eu, eu vou ter que discordar de ti num ponto aí. Eu sei que o Centrão é corrupto, é essa massa aí difícil de lidar, porém é o reflexo do voto do brasileiro, né? O Centrão tá ali porque o brasileiro não se elevou politicamente ao ponto de eleger representantes decentes para Uhum. governar a casa. Agora, apesar de tudo isso, esse Centrão, que a gente não pode confiar, ainda é quem vai acabar salvando o Brasil para 2026, porque eles, apesar de tudo, também não querem ver a destruição do Brasil como o PT está fazendo. Então, eles têm total interesse. Eu acredito que a eleição da cidade de São Paulo foi uma grande demonstração disso. A gente tinha o centro ali presente apoiando o Nunes. Eles vão pender para a direita e isso é o que vai dar guinada da direita no Brasil. Infelizmente, a gente ainda depende do centrão. Ah, não, Mas quem sim, realmente sim.
sócio, quem realmente é sócio é Foro de São Paulo, sócio, eu digo, de narcotráfico, né? Que é o Uhum. que comanda o país hoje. A gente nem pode falar muito porque chega a ser perigoso, mas a verdade é essa. É um problema, mas o que eu acho que falta no Brasil é um candidato como o Milei, né? Tomara que apareça. Não Mas existe. é, é. O que eu acho que está aparecendo aqui, pelo menos uma pessoa parecida, né? Que seria o irmão do Axel, né? O Johannes. Chile. Não, o Chile sim, o Chile tem. O Chile É, tem o Johannes Kaiser vai ser o segundo presidente liberal libertário eleito no mundo. E, isso. inclusive, provavelmente eu vi que você já entrevistou o Axel, você deve saber que o Axel influenciou o Milei, porque ele falou que o Chile se perdeu na batalha cultural. Ele foi o primeiro intelectual a usar a palavra batalha cultural. E o Milei, em base a isso, começou a dar a batalha cultural na Argentina e ele reconheceu, ele falou, olha, tem um intelectual chileno, inclusive é meu amigo, ele disse tal coisa, a gente tem que ir por esse caminho. Então, existe uma proximidade, né? Por isso que a gente não pode ter fronteiras, como você diz, Uhum. realmente, que é libertar, ajudar a libertar os países também, porque a esquerda ela se organizou muito bem para ferrar com todo mundo, né? O Foro de São Paulo era isso, era Lula com Fidel Castro, que era cubano, investindo na eleição na Venezuela. Então, por que que nós, que realmente queremos o melhor, não vamos interferir, não vamos falar, não vamos dar batalha, não vamos ajudar nos demais países, né? Então, o Chile influenciou a Argentina e agora o resultado da Argentina das políticas do Milei vai com certeza influenciar o Chile também, e eu tenho certeza que o Johannes tem tudo para ser o próximo presidente do Chile. É o que eu tô apostando. Eu também vim para cá comprando Chile na baixa. É o que eu tô apostando que em novembro isso vai mudar. Eu também entrevistei o Johannes no nosso canal, inclusive a irmã dele também, a Vanessa. Então foram os três, né? Os três estão aqui no canal se o pessoal quiser assistir. Mas uma das coisas importantes que eu queria te perguntar era da inflação. E da dolarização. Que tu vê isso na rua? Tu vê mudar realmente isso na vida das pessoas? A inflação mudou bastante, inclusive eu estou morando aqui desde novembro, então eu fui no mercado esse final de semana, eu fui no mercado, eu olhei para os preços e eu disse, caramba, tá começando a baixar, porque eles estavam com a cultura de só subir. Então, Uhum. mesmo quando a economia começou a equilibrar, os supermercados tinham essa mania de, né, subir preço, subir preço, subir preço, continuaram subindo. Então já não tinha inflação, mas tinha cultura, né, que tinha que ser combatida. Agora eu cheguei no supermercado e os preços estão caindo. E eu falei, e é muita diferença. E a gente sente assim, no dia a dia mesmo. Isso que eu moro num bairro super caro, que é Palermo, né? Então é um bairro turístico. Imagina nos bairros, isso com certeza faz diferença na vida das pessoas. Os meus sobrinhos comentam, que moram aqui, né, que tem 20 e poucos anos, trabalham, falam, tia Sandra, eu consigo perceber que meu salário está rendendo mais. Uhum. Então, esse é o milagre do combate à inflação, que é fazer o óbvio, né? Que é cortar o gasto público, manter as contas em dias, ter responsabilidade fiscal, é o mínimo. O Miller, inclusive, disse em Davos, estão dizendo que eu estou fazendo milagre, é ridículo que chamem de milagre algo que deveria ser obrigação de todos, que é o mínimo que todo governo deveria fazer. Uhum. Uma coisa que eu acho que o brasileiro não enxerga muito bem na Argentina é que, assim, brasileiro que também não, às vezes não tem cultura, também não enxerga, é que dizer que a Argentina é um país mais pobre que o Brasil, né? Porque tem pessoas que falam que 50% da população na Argentina vive na pobreza, mas não sabe que, por exemplo, Buenos Aires é uma cidade com uma cultura enorme, uma cidade que não tem essa pobreza toda, e inclusive na Argentina a renda per capita é maior do que a brasileira, bem maior na realidade, se não me engano, uns US$ 10.000 a mais. Esses 50% de pobres existem, isso é uma herança do kirchnerismo, mas realmente, em Buenos Aires, nos bairros nobres, você não vê. Porque a cultura do argentino fez com que ele mantesse a sua riqueza. A maioria dos argentinos que eram ricos na época do Menem em diante, eles dolarizaram em tempo, eles foram para Miami, eles têm investimento fora, e é isso que mantém a cidade com todo esse glamour, inclusive os turistas que vêm também, né? Porque a Argentina é a cidade mais europeia da América Latina, é uma cidade que atrai muitos europeus também, atrai muito turismo. Então, você vê loja da Rolex, vê loja das maiores marcas do mundo, tem em Buenos Aires, Na coisa que rua, em né? algum E na Brasil rua. não tem. E lojas na É, rua, né? então tudo isso existe. Isso dá um indicativo de que é um país recuperável. Agora, o Milei conseguiu baixar 12 pontos da pobreza. Caiu de 50 para 38. Ah, legal. Então, ele conseguiu baixando e cortando a inflação
ele conseguiu reduzir a pobreza porque aumentou o poder de compra das pessoas, né? Então, essa realidade também está mudando e está mudando bastante rápido. A questão do Brasil é que a gente tem a concentração da pobreza em alguns estados também, né? Como é o caso do Nordeste. E a Argentina tem 44 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, se a gente for contar em números, tem muito mais pobre no Brasil do que na Argentina, por uma simples matemática de tamanho populacional, já começa por aí, né? Uhum, uhum. E com relação aos brasileiros que procuram investir, que estão procurando a Argentina para oportunidades, o que exatamente eles estão procurando hoje em dia? Eu trabalho com negócios um pouco maiores, como mineração, grandes projetos imobiliários, agronegócio. São negócios, são ativos muito interessantes, porque a Argentina é muito rica, tanto na agricultura como na mineração. Inclusive, divide a mesma cordilheira que o Chile, Uhum. sendo que o Chile é o maior exportador de cobre do mundo, e a Argentina ainda não explorou todos esses projetos do nosso lado da cordilheira, né? Então, alguns projetos assim têm surgido, eu tenho esses projetos em mãos. Eu acho que todo brasileiro hoje deveria olhar para a Argentina. Primeiro, porque é importante diversificar. Segundo, que ainda está na baixa, ou seja, a gente já vê um cenário melhor, porém, o Milei ainda vai tirar o cepo, que é o cepo é algo que os kirchneristas colocaram que impede qualquer investidor de tirar o dinheiro do país. Então, isso desvaloriza quase todos os ativos, porque poucas pessoas vão querer investir em algum negócio que você não vai poder tirar o dinheiro dali. Só que o Milei já prometeu que ele vai tirar o cepo. A única coisa que ele está fazendo é equilibrar a balança comercial. Então, o que que ele fez? Ele aprovou a lei de base que é para grandes investimentos. Então, esses investimentos de mineração, etc., que são acima de 200 milhões de dólares, já não passam pelo cepo, já podem entrar e retirar do país, porque dessa forma ele atraiu esses investimentos. Ele também deu vários incentivos fiscais para que isso aconteça. Com isso, vários fundos americanos, franceses, ingleses, etc., já entraram e invadiram a Argentina. Então, isso deu ao país uma reserva grande de dólares, com a qual agora ele vai poder tirar o cepo. Porque se ele tirasse o cepo sem fazer isso antes, o que ia acontecer? Muita gente ia tirar o dinheiro da Argentina e o peso, que já está desvalorizado, ia desvalorizar ainda mais. Então, por uma questão de equilíbrio de balança, ele estava segurando isso, está segurando ainda, mas isso logo vai acontecer, vai ser resolvido. Outra coisa que vai acontecer esse ano, é que tem eleições para deputados. Com isso, vai renovar um terço do Congresso. Renovando um terço do Congresso, o Milei está com mais de 56% de aprovação. O que que vai acontecer? Ele vai ter maioria. Então, com essas duas coisas acontecendo, ele tirando o cepo e tendo maioria no Congresso, aí sim vai ficar caro investir na Argentina. Então, agora existe um custo de oportunidade, que é antes dessa grande transformação. Por isso que ainda tem coisa, ainda tem ativos imobiliários interessantes, ainda tem negócios interessantes, ainda tem mineração, ainda tem muita coisa aqui. A partir do momento que ele tirar o cepo e que ele tiver maioria no Congresso, ainda vão ter algumas coisas, mas vai ficar muito mais caro. Então, agora seria realmente o momento de investir para você comprar ainda na baixa. É assim, é interessante o pessoal que tem, né, desculpa a redundância, interesse de investir aí na Argentina, vem conversar, né, com a Sandra. Bom, então deixa eu te perguntar o que tu vê na Argentina, qual é a tua visão de curto, médio e longo prazo, assim, faz um resumo disso para economia e também na parte social. A curto prazo, é um país que já tem muita qualidade de vida. Eu sempre quis morar aqui, porque culturalmente é um país muito rico. Então, se eu quero ir num teatro, se eu quero ir num café, num restaurante, tem tudo, tudo que você possa imaginar, e tudo feito com muita qualidade. Eles têm essa busca pela excelência também. É uma mistura de italianos, franceses e espanhóis. É uma mistura bem interessante que aconteceu na Argentina. Então, culturalmente é muito rico, esteticamente é muito bonito, é uma cidade, Buenos Aires, mas não só Buenos Aires, eu fui agora para Mar del Plata, enfim, tem Córdoba, tem várias cidades e vários lugares da Argentina que são muito bonitos. Então, agora com a inflação sendo reduzida, com o país caminhando, a curto prazo já é um ambiente super agradável. Agora, a médio e longo prazo, eu vejo que essa revolução cultural que aconteceu na Argentina veio para ficar. Então, o governo do Milei não é um governo que vai simplesmente ficar 4 anos e vai embora. Primeiro que ele vai ficar os 8 anos, eu tenho certeza absoluta, porque não tem como tirar ele, a popularidade dele está super alta, mesmo que as coisas ainda não tenham chego no 100%. Uhum. Só por ele ter feito 30%, a popularidade dele já está altíssima. Quando ele terminar o mandato, vai estar muito mais alta, porque o país vai estar rodando, literalmente, vai estar girando a economia, as coisas vão estar.
vai estar super em alta. Então ele vai se reeleger. E depois, essa cultura que ele colocou, essa nova educação, essa nova cultura, essa contra-revolução, porque é uma contra-revolução, né? O marxismo cultural foi uma revolução e os libertários estão fazendo uma contra-revolução. Isso veio para ficar e a Argentina vai ser um dos melhores países do mundo nos próximos 10 anos, em todos os sentidos. Pô, legal. E, bom, foi muito bom ver essa tua visão da Argentina, uma brasileira, né, que tem pai argentino e voltou, né? Voltou não, mas foi morar na Argentina de vez agora, né? Sempre indo, mas agora foi morar de vez na Argentina e tendo essa visão, ainda mais conhecendo, né, o pessoal que trabalha com o Milei, dando essa visão para nós. Então, deixa eu te perguntar se tu tem alguma mensagem para deixar agora no final. E tu também deixar, né, o teu arroba, né, do Instagram, se tu pode fazer isso. Claro. Bom, primeiro, obrigada, Carlos, pela oportunidade. Muito, muito importante esse nosso bate-papo, até para conscientizar ainda mais as pessoas, não só sobre investimento, que é muito importante, mas sobre política, né? A gente Uhum. precisa ter a visão do brasileiro. Eu acho que a Argentina está dando um show aí, não só no futebol, mas também na política, e espero que isso possa influenciar o voto dos nossos amigos no Brasil para 2026, porque eu sei que mesmo em todas as camadas sociais a gente tem aquela esquerdinha caviar que atrapalha também, né? Até pessoas no mercado financeiro que, por oportunismo, apoiaram Lula e que agora estão arrependidos porque estão vendo a destruição, literalmente, do país. Eu acho que, antes de tudo, a Argentina deu um show de patriotismo por recuperar o país e a gente também tem que recuperar o nosso patriotismo no Brasil. 2026 estão nas vésperas, a gente já está aí, já tem que pensar em eleição, já tem que conscientizar o máximo de pessoas, tem que dar batalha cultural, que é isso que foi feito no Chile, foi feito na Argentina, é o que a gente tem que fazer no Brasil também. Tem que dar batalha cultural, tem que se politizar mais, porque o nosso país é muito rico também, o nosso país tem muita oportunidade, mas a gente não pode deixar na mão de bandido, né? Ele está sequestrado por uma quadrilha agora. Então, acho que esse é o ponto mais importante, não consigo não falar disso. Sobre as minhas redes sociais, é @Sandra Bronzina, tanto no Instagram como no Twitter. Perfeito, então. Então, deixa eu te agradecer. Muito obrigado por participar do nosso canal e enriquecer, né, com tanta informação num país que eu também gosto muito, gosto de ir, agora morando mais perto, tendo mais facilidade, né, porque os voos aqui são Certíssimo. pertíssimos, pertíssimos. Mesmo em Porto Alegre é perto, mas a dificuldade, né, do Brasil ir para a Argentina é maior. Aqui do Chile é muito mais fácil, né? A gente fala muito da teoria das bandeiras. Uma das minhas bandeiras, sim, é a Argentina. A Argentina é um país sensacional. Eu acho a cultura culturalmente é muito mais rico que o Brasil. Eu, na minha opinião, gosto muito mais. Mas, enfim, muito obrigado pela tua participação, Sandra. É, Eu e que agradeço. vamos, e vamos continuar falando, sim. Todo mundo aí Espero, do. espero ir para a Argentina e março eu vou para o Chile para o lançamento do Partido de Johannes. Vamos estar lá. Ah, legal, legal. E também, né, para posse, né? Março do ano que vem tu tem que Posse, vir. claro. Tu tem que vir, a gente vai estar aqui, sim. Vamos fazer alguma coisa aí. Então, tá. Muito obrigado pela participação. Prazer. Então, muito obrigado, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.